Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Vamos começar mais um Domingo é Dia Útil aqui no canal da Lanterna Biográfica, onde a gente compartilha conteúdos profundos e propositivos para você encontrar e tomar o seu rumo na vida. Ou seja, para você se conectar com a sua essência e encontrar um meio, um caminho de colocar a sua essência no mundo, de manifestar aí a sua energia de maneira propositiva para o mundo. Olha só, o tema de hoje é a chave da abundância. É uma das chaves, mas eu acho que é a principal mesmo da abundância, que é perder o medo que vai faltar. É uma das chaves, vamos dizer assim. Talvez não seja a única, né? Não é a única, mas ela é muito importante. Você perder o medo de que vai faltar. Então vamos lá. Olha só, se você tem esse medo, é muito natural ter esse medo de que vai faltar. Se você tem esse medo, assiste aqui até o final e se inscreve para a Jornada Rumo na Vida, tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link para você se inscrever, tá? Então, e vai acontecer agora do dia 11 ao dia 15 de abril, ou seja, daqui uma semana a gente vai tá começando essa jornada, você só precisa se inscrever, é totalmente gratuito, vale muito a pena, tá certo? E na semana que antecede, agora a gente vai estar fazendo lives direto todo dia, às 8 da noite. É só se conectar aqui no canal que você vai acompanhar temas diversos aí sendo tratados pela Marina ou por mim, tá certo? Vamos lá. Vamos tratar aqui dessa chave da abundância. Perder o medo de que vai faltar. Pessoal, o que é esse medo, né? Realmente, uma das chaves da abundância está em perder o medo de que vai faltar. O que é esse medo? Tá? Primeiro que você tem que entender, é um medo mesmo e é um medo justificável, tá certo? Às vezes ele já está no nosso DNA. Por quê? Porque a gente carrega no nosso DNA, nas nossas células, uma memória que é ancestral, tá certo? Uma memória que é ancestral. E os nossos antepassados passaram por períodos de escassez, por períodos de falta mesmo. Na história da humanidade, essa história de que vai faltar, esse medo de que vai faltar, é muito presente. É muito presente. Poucas gerações viveram a abundância material que a nossa geração vive. Claro que cada pessoa está numa situação específica, né? E talvez você esteja realmente passando por um período difícil, talvez você esteja desempregado, ou você já tenha estado desempregado, isso deixa marcas na gente. Então é um medo que é justificável, né? Não estou aqui dizendo que a vida está fácil para ninguém, mas também é verdade que o mundo atual tem uma abundância material muito grande, né? E eu quero ir mais fundo com você hoje aqui, porque você precisa entender que essa abundância material, num certo sentido, ela sempre existiu. Mas os seres humanos passam e passaram por muitos períodos de escassez, de dificuldades, né? E claro, mesmo hoje em dia, dependendo de onde você estiver, da sua situação pessoal, você pode estar passando, né? Quem está agora na Ucrânia, no meio de uma guerra, está passando dificuldade. Então, esse medo de que vai faltar, até um certo ponto, ele é justificável, tá certo? O que é importante você entender? Que medo, gente, é um sentimento. Medo é uma emoção, certo? E é um sentimento, uma emoção que é fruto de um pensamento. O ser humano, ele é assim, ele pensa e com o pensamento gera emoção. Emoção, o que é? Energia e movimento, emotion. O pensamento da gente, os pensamentos, colocam a nossa emoção, a nossa energia em movimento, tá certo? Só que esse pensamento que origina o medo, ele não é um pensamento do momento presente, ele é um pensamento, geralmente, que está no futuro ou num trauma do passado, tá? Vamos lá. Ele está no futuro por quê? Porque ele está pensando numa possibilidade, em algo que pode acontecer no futuro. Então, ele é um pensamento ligado ao futuro. Ele geralmente não é um pensamento do agora. Ele é um pensamento do futuro.
O pensamento da gente está o tempo todo dando 2 passos para frente, 2 passos para trás, 2 passos para frente, 2 passos para trás, não é isso? Então, muitas vezes a gente está preso, ou muito preocupado com algo que pode acontecer, ou a gente está preso numa lembrança do passado, sofrendo o que passou. Então, ou a gente sofre por antecipação ou sofre pelo que passou, né? E isso é óbvio que gera ansiedade, isso gera muitos medos. O medo de que vai faltar é um desses medos gerados pela mente, que fica pulando de galho em galho, né? Um macaquinho aí que pula de galho em galho e que vai para o passado, para o futuro e não para quieto aqui no momento presente, né? A nossa mente tem essa característica, principalmente quando a gente está numa sociedade que está o tempo todo estimulando o mental e a gente não tem nenhuma preparação para se centrar, para meditar. Quem faz uma prática de meditação tem menos esse problema, né? Consegue silenciar a mente um pouquinho, consegue acalmar a mente, ter uma tranquilidade maior. Mas quem não tem práticas de meditação, de yoga desse tipo, acaba que fica até refém da mente, fica refém da mente, fica se tornando uma vítima da mente, porque a mente não para, não consegue controlar a mente. O que acontece? Quando a sua mente pula para o futuro e fica pensando nas possibilidades do que pode dar errado, e a nossa mente ela é treinada para isso, para ver o que pode dar errado, tem um sistema de alerta ali que é super eficaz, né? Essa atitude da mente, esse pensamento sobre o futuro gera uma emoção de medo, medo de que vai faltar. Muitas vezes esse medo também tem origem no passado, numa experiência traumática em que você já viveu ou que você já viu alguém passar, né? Você já pode ter visto alguém passar fome, alguém passar dificuldade, alguém ser despejado, alguém ser demitido, né? E talvez você já tenha vivido essas experiências. É natural que esse tipo de experiência traumatize as pessoas e que a gente, então, por conta de já ter vivido ou por conta de já ter visto alguém que viveu, tenha o medo de que aconteça de novo ou de que vai faltar. É preciso curar esse medo, tá certo? É preciso curar esse medo. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você para que você possa curar esse medo, caso você tenha, é que é muito importante você estar no momento presente, conectado no momento presente. Você está sempre no momento presente, mas você precisa perceber isso, ou seja, você precisa trazer esse macaquinho da mente para o momento presente. Quando você traz o macaquinho da mente, a mente para o momento presente, você vai ver que se você aprofundar essa sua experiência no presente, não existe falta. No presente não existe falta. Você pode estar me dizendo assim, mas Saulo, pelo amor de Deus, estou desempregado, não tenho comida para botar na mesa. Ok, volta para o presente. Volta para o presente. Qual é o próximo passo que você pode dar? Focaliza e mentaliza no presente. Né? É óbvio que se você está numa situação de pobreza extrema, né, você pode sentir uma falta ali. Se você não está conseguindo colocar comida na mesa para alimentar seus filhos, você vai sentir essa falta. Mas aí já não é mais um medo, é uma realidade. E é isso que eu quero que você perceba. O medo é ilusório. O medo não é uma realidade. No momento em que se torna uma realidade, já não é mais medo. Já não é mais medo. Você não tem mais medo que aconteça porque está acontecendo. A única solução é você procurar uma saída, procurar uma alternativa, certo? O problema é que a maioria das pessoas não está vivendo essa realidade aqui presente, tá? Pelo menos a maioria das pessoas que estão me assistindo, né? Porque se você realmente está vivendo essa precariedade enorme, você não tem nem acesso à internet, você não tem nem um celular, nem um computador para me assistir. Né? Então, se você está me assistindo, provavelmente você não está nessa situação de pobreza extrema,
onde no momento presente está faltando o básico do básico, tá certo? Vou repetir isso porque é muito importante que todo mundo entenda. Se você tem o recurso mínimo necessário para ter um acesso à internet e assistir vídeo no YouTube, que é o que eu estou fazendo aqui, então você não está numa situação de pobreza extrema, tá certo? Você não está numa situação de pobreza extrema. Se você está me vendo e está me ouvindo, objetivamente, no momento presente, você não precisa ter medo de que vai faltar, porque na verdade não está faltando nada, né? Não está faltando nada. Tá? Agora, você precisa educar a sua mente para ver isso. Tá? E, gente, não estou aqui menosprezando miséria, não estou aqui de maneira nenhuma negligenciando uma realidade social que é muito grande e verdadeira. Mas você precisa entender que você não está na porcentagem aí grande, enorme, de pessoas que estão abaixo do nível da pobreza e que não têm acesso à tecnologia, que não têm acesso à internet. Se você está me ouvindo agora, você tem esse acesso. E isso já te coloca nos 10% aí da humanidade que tem recurso e para quem não falta as coisas básicas, tá certo? Não falta as coisas básicas. Então é importante você ter esse essa noção, né, esse distanciamento, né, entre os seus pensamentos e você precisa ver a realidade como ela é. A realidade como ela é que se você está me ouvindo agora, você não está passando por uma necessidade enorme, por uma situação de falta. Você não está passando por uma situação de falta. A situação de falta, na verdade, é o medo que está na sua cabeça. Medo é ilusório. Medo é sempre ilusório. Ele te dá um sinal, às vezes importante, sobre o que pode acontecer, sobre uma possibilidade. Mas o medo, ele não é a realidade do momento presente. Então, o primeiro passo para você perder o medo de que vai faltar é você se trabalhar e ter práticas diárias que vão te recentrar para educar sua mente e você ficar no momento presente, tá certo? Não negligencie isso que eu estou falando, isso é muito, muito importante, muito importante, tá? E veja, perder o medo de que vai faltar é uma grande oportunidade por vários motivos, tá? Primeira coisa, medo, tá? Rouba a criatividade. Se você trabalha, se você tem vontade de criar coisas novas, se você trabalha em algum ramo criativo, você ter medo de que vai faltar, rouba a sua criatividade. Isso é cientificamente comprovado, tá certo? Você ter medo enfraquece a iniciativa, né? É muito difícil você tomar uma iniciativa, ter iniciativa quando você está num estado de medo, tá certo? Enfraquece a liderança. É muito difícil você se tornar um bom líder se você está num estado de medo. As pessoas tendem a não seguir pessoas que estão medrosas, tá certo? Tira a sua energia. Medo suga energia, que é a sua mente mirabolando com um monte de coisa, e isso consome muita energia. Não sei se você sabe, mas a parte do nosso corpo, o órgão que consome mais energia, ó, a nossa caixinha cinzenta aqui, o nosso cérebro. E quanto mais medo você tem, mais você está mirabolando possibilidades aqui, mais você está consumindo e gastando energia à toa. À toa, porque, mais uma vez, é ilusório, não é o que você está vivendo de fato no momento presente. Tá certo? Medo gera estresse, e isso tem consequências super negativas para o corpo todo, te faz envelhecer mais rápido, te faz adoecer. Medo te faz dar um mau exemplo para as crianças. Tá? É importante você entender isso, porque tá cheio de pai e de mãe aí que morre de medo de que vai faltar. E o problema é que isso é transmitido para as crianças, né? É transmitido para as crianças. E não é legal, não é legal, tá? Muitas vezes, e eu conheço, infelizmente, já vi muitas pessoas assim, por medo de que vai faltar, a pessoa se acomoda num trabalho que não gosta, a pessoa se acomoda numa situação inconfortável, desconfortável, né? A pessoa
fica com medo de mudar, porque acha que vai faltar. Às vezes ela tem medo de empreender aquilo que ela sonha de fazer. E olha o exemplo que você está dando para os seus filhos. Quer dizer, o exemplo é que o filho não vai empreender também, né? Você está trocando a sua felicidade por segurança, muitas vezes, tá? E pior de tudo, tem pai que faz isso e ainda se justifica com base nos filhos. Fala, não, eu não vou empreender, não vou largar meu emprego para empreender o que eu sonho, o que eu sempre sonhei para ser feliz, porque eu tenho filhos para criar. Aí os coitados, além de receber o mau exemplo, ainda crescem com culpa de ter um pai infeliz, uma mãe infeliz, que ao longo do tempo até fica depressivo ou fica com problemas de saúde, né? E eles ainda vão carregar essa culpa. Poxa, ele fez isso para se sacrificar por mim, para eu ter uma boa escola, para eu ter um bom trabalho. Aí sim você garante a boa escola para o seu filho crescer numa escola, crescer, se formar e fazer um trabalho também que ele não gosta, viver a vida dele infeliz, porque ele vai seguir o seu exemplo. Quer dizer, a gente precisa curar isso aí, tá? Se você acha que eu estou exagerando, não estou exagerando, não. Já vi isso acontecer e muitas vezes. Então a gente precisa curar isso. Não faz sentido nenhum você ser infeliz, dar um exemplo de infelicidade para o seu filho, dizer que trabalho é sacrifício para ele também ficar infeliz, se sacrificar e viver uma vida de escravo infeliz. Tá certo? Isso não vale a pena, tá bom? Então você precisa perder o medo de que vai faltar para poder mudar essa situação, tá? Porque esse medo que vai faltar, ele te deixa infeliz e paralisado. O pior de tudo é que medo paralisa, né? Medo paralisa. Quando você fica paralisado, fica muito, muito difícil de você mudar, né? E o medo, os medos, você já percebeu, os medos eles vão se acumulando. Então a pessoa começa a ter com medo que vai faltar. Aí o medo de que vai faltar vira assim, alimenta o medo de mudar. Aí eu tenho medo de mudar, porque eu tenho medo que dê errado. Aí, mas no fundo, se der certo, eu tenho medo que dê certo também. Se você vai olhando os medos das pessoas, é medo, 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 medo de tudo, né? Então é preciso romper com esses medos, tá certo? É preciso romper com esses medos. Tá? Eu quero te mostrar um depoimento de uma aluna nossa aqui na Lanterna Biográfica, né, no nosso curso, que tinha muito esse medo, né, o medo de que vai faltar. Inclusive, para ela se inscrever no curso, ela teve que enfrentar já um pouco esse medo, tá? E aí, para investir no curso, e ela teve que enfrentar esse medo. E nesse depoimento ela fala um pouquinho, né, de, de como o curso ajuda ela, né? Ela fala, mas você vai ouvir aqui o que ela vai falar, tá certo? Deixa eu colocar aqui na tela para você ouvir. Eu acho que vale a pena a gente sempre aprender também com a experiência dos outros, né? A gente pode aprender com a própria experiência, mas é legal aprender também com a dos outros. Vamos lá. Antes do curso, eu tinha uma dúvida muito grande, assim, de será que é possível eu fazer de outra forma, eu conseguir outro trabalho, ou como eu vou conseguir trabalhar menos e ganhar mais? Ah, é só um milagre. Mas aí no curso você acaba aprendendo possibilidades e ganhando forças para seguir um caminho que você escolha. Então, essa clareza eu tenho hoje que eu não tinha antes do curso. Outra coisa que o curso me fez mudar foi minha relação com o sentimento de falta. Assim, que você. Eu vivo muito. Eu, antes do curso, eu vivia muito achando que meu dinheiro que eu recebo, né, do meu trabalho é contado, ele vai acabar e tal. E aí, com, com a reestruturação financeira que o curso me trouxe, eu consigo me organizar,
primeiro, para entender que a natureza ela é tão abundante e que não vai faltar e que é possível você viver bem, né, com o que tem já, né? Assim, são tantos no mamão, né, quando você abre tem tantas sementes, né, quanto então tá aí, a vida tá muito disponível e essa clareza lhe coloca num lugar de muita tranquilidade, né, sem ser uma coisa desesperada para você trilhar o seu caminho, né? Porque você trilhar um caminho achando que vai faltar, que está acabando, é muito diferente de você estar numa segurança de não, tá tudo bem e eu vou seguir um passo de cada vez para chegar nesse mesmo caminho. Então, uma coisa que o curso me trouxe muito é essa clareza de que o percurso para chegar onde eu quero, ele pode ser tranquilo e forte, né? Ele não precisa ser desesperado. Então essas ferramentas que eu aprendi no curso, me dão essa segurança para seguir mais tranquila, né? Tá aí o depoimento da Amanda, né? Nossa aluna aí na Lanterna Biográfica, no curso da Lanterna. Então, eu queria compartilhar porque eu acho muito bonito, né? Essa imagem que ela traz de uma mão, né? Entre outras coisas que ela fala que eu acho muito legal, a importância, né, da reestruturação financeira e de você pensar novas possibilidades. Isso tudo ajuda, né, a perder o medo dessa falta aí do medo da falta, né, o medo de que vai faltar. Mas além disso, eu acho muito legal essa imagem que ela traz de uma mão, né? Poxa, numa mão, olha, quando você abre, olha quanta semente, né? Então essa abundância, ela existe, ela está aí, né? Então, é importante a gente guardar isso em mente, né? Se você tem medo de que vai faltar, pensa nas possibilidades e olha, você talvez possa estar dizendo assim, mas Saulo, pode ser que falte mesmo, né? É uma possibilidade real, né, de que vai faltar. E eu quero te dizer uma coisa, é mesmo, é uma possibilidade real. Tudo é possível, né? Pode ser que o mundo acabe, né? Pode ser que o mundo acabe. Agora, a questão maior não é se vai faltar ou se não vai faltar. A questão maior não é se o mundo vai acabar ou se não vai acabar. Até porque um dia a gente não vai estar mais aqui mesmo. Você vai morrer, eu vou morrer, tá certo? A questão maior é como que a gente decide viver até lá, entendeu? Como que você decide viver até lá? Você vai decidir viver com medo? Você vai deixar esse medo te paralisar e prejudicar a sua vida no presente? Lembra, o medo ele não existe na realidade, ele existe na sua cabeça. Ele é um sentimento advindo de um pensamento, originado no pensamento. Tá certo? Muitas vezes ele está descolado da realidade, ele não tem raiz na realidade. Então você vai deixar que esse pensamento e esse sentimento prejudique a sua vida real no seu presente, sendo que esse é só uma possibilidade, né? A possibilidade ela existe, mas possibilidades inúmeras existem. Existe também a possibilidade de que nunca acabe nada. Existe a possibilidade de você viver uma vida abundante, né? Existe a possibilidade de você criar a sua realidade e viver daquela sua paixão, daquilo que você ama. Existe a possibilidade de você encontrar um alinhamento entre a sua energia, a sua essência, a sua ação no mundo, sua profissão, seu trabalho, sua realização pessoal e, inclusive, liberdade financeira, seu ganha-pão, né? Existe a possibilidade de você encontrar o Ikigai, né? Essa área aí que une aquilo que você gosta, aquilo que você faz bem, aquilo que você é pago para fazer, aquilo que o mundo precisa, né? Então, possibilidades existem. A questão é qual a possibilidade que você vai priorizar, qual a possibilidade que você vai buscar com a sua ação ativa, né? Ação ativa, não paralisação. Não, ação ativa. Qual é a possibilidade que você vai buscar com a sua ação ativa? Então, veja, o medo é uma possibilidade.
O sonho também é uma possibilidade. A questão é qual dos dois você vai tornar mais real no seu dia a dia. Qual que você vai trabalhar para que se torne realidade? O teu medo ou o teu sonho? Se você deixar o medo paralisar você, você está trabalhando para o medo. Você está trabalhando para o medo se tornar realidade. Se ao contrário você priorizar teu sonho, trabalhar para chegar no teu sonho, transformar teu sonho em metas, em planos, colocar no papel, implementar na realidade, aí você está trabalhando para o sonho e o medo fica de lado, fica para trás, vai diminuindo, tá certo? Vai diminuindo. Então, assim, um jeito errado, vamos dizer assim, um jeito que não ajuda de jeito nenhum, né? A pior maneira de você lidar com esse medo de que vai faltar é você deixar o medo te paralisar. Lembra, quando você deixa o medo te paralisar, ele rouba a sua criatividade, você não tem iniciativa, você não vai conseguir ter uma boa liderança, né? Vai tirar a sua energia, vai ter estresse, vai ter doença, vai ter uma somatização, né, da sua infelicidade, da frustração. Você vai estar dando um mau exemplo para as crianças se você tem filhos e você vai ficar infeliz, porque você está deixando o medo te paralisar. Então, isso daí não é um jeito legal de você lidar com esse medo de que vai faltar. Qual seria um jeito legal, um jeito certo de você lidar com esse medo e, aliás, com todos os medos que você tiver? É você dar os passos que você precisa dar, mesmo com medo. Tá com medo? Vai mesmo com medo. Lembra o seguinte: o melhor remédio para o medo é a ação. Se você estiver agindo, não tem espaço para o medo. É por isso que, às vezes, em situações extremas, as pessoas conseguem continuar fazendo as coisas com uma atenção absoluta, concentração absoluta na ação. Eu me lembro quando morava em Grenoble ainda, né? Então, na França, Grenoble é uma cidade no sudeste da França, perto dos Alpes ali, então tem muita montanha, né? E muito lugar legal para a gente fazer escalada, para a gente escalar. Então, eu comecei a aprender escalada. E quando você escala lugares altos, difíceis, por mais que você tenha uma corda, né? Que você esteja ali é, você esteja ali com segurança, né? Você tem que fazer isso com segurança, né? Porque se você cair, você morre, né? A realidade é essa. Se você não tiver a corda de segurança, está tão alto, está num lugar que você precisa ter essa segurança, tá? Mas por mais que você tenha essa corda, te dá um medo do caramba. Tinha lugar que eu subia que, putz, cara, eu olhava para baixo, eu olhava para o lado. Sabe, se eu olhar para baixo e ver a cidade pequenininha lá embaixo, não vê nem o chão. Se eu olhar para o lado e não tem nada, é só rocha, assim, um paredão, assim, em que a coisa é complicada, meio negativo, assim, né? Aquele ângulo negativo. Você começa a se perguntar, falando assim, putz, grila, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu inventei de subir aqui? Né? Aquele pensamento que atravessa a sua cabeça naquela hora. Para que que eu inventei de subir aqui? Olha o que eu estou fazendo, né? E aí, nessa hora, você começa a ter medo. Né? Você fala, puta, tô com medo de cair. E aí, cara, quando você fica com esse medo, sua mão começa a suar e começa a escorregar, você começa a ficar com mais medo ainda. O joelho treme, o pé fica instável. Então, só vai piorando. Né? E muita gente acaba ficando paralisada. O que que eu aprendi? Eu aprendi que eu tinha que me concentrar no próximo passo. Não adiantava eu olhar para o final daquela via lá, para lá para cima, para o topo, porque eu não ia conseguir alcançar o topo. Eu tinha que olhar para o momento presente, onde é que a minha mão alcançava, onde é que eu podia colocar o meu pé, sabe? Então, nessa área que eu tenho controle, nessa área que eu consigo alcançar, qual é o pequeno passinho que eu posso fazer? E aí eu mexi o meu pé. Quando eu mexi o meu pé, eu saía do lugar onde eu estava, surgiam outras possibilidades. De repente, eu alcançava um bloquinho ali, um buraco, uma relevância, protuberância assim, na rocha que eu podia me segurar melhor. Então, aquilo me dava uma outra possibilidade. Eu ia mexer meu pé de novo, subir mais um pouquinho o pé e ir assim subindo a mão. Então, escalar é isso. Escalar te ensina essa humildade de você
compreender que você não precisa dominar o caminho inteiro antes de fazer, que você não precisa dar um salto lá para o topo, você precisa se concentrar no próximo passo, você precisa se concentrar no próximo movimento, e às vezes é um micromovimento que você tem que fazer. Às vezes ele é micro, mas esse micromovimento te coloca numa posição muito melhor para você fazer movimentos maiores, e aos poucos seus movimentos vão ficando fluidos, né? Então fazia escalada, e além da escalada fazia também uma coisa que chama via ferrata, né? Que aí são percursos, às vezes assim, com um cabo de aço que te acompanha, vai com os mosquetões, assim, e tal, com o sistema de segurança, você vai acompanhando naquele cabo de aço, né? E eu gostava muito de fazer aquilo, e estava fazendo meu doutorado lá, em Grenoble, e comecei a chamar meus amigos, né, do doutorado lá, para fazer junto, e teve um dia que a gente fez, foi um grupo, assim, eram umas 10 pessoas, para fazer um percurso de via ferrata que eu já conhecia, já tinha feito várias vezes, e aí convidei esse pessoal para vir, né? E esse percurso tinha duas etapas, uma mais fácil, outra mais difícil, mas mesmo a mais fácil dava muito medo para quem nunca tinha feito, né? E eu me lembro de uma amiga, né, que paralisou, ela travou mesmo, assim, num lugar que tinha até uns lugares para segurar, assim, tinha uns ferros para segurar, e ela travou, com medo, e o medo, mais uma vez, te deixa paralisada. Ela travou, mas ela travou do braço, assim, dela se agarrar no ferro e o braço até ficar roxo, né? E a via ferrata é uma filinha, então se alguém trava, quem está embaixo não consegue mais subir, né? E eu estava indo mais na frente para mostrar, né? E essa pessoa estava atrás. Quando ela travou, não teve jeito, eu tive que dar um jeito de voltar para onde ela estava, né? E de ajudar ela. E aí eu cheguei perto dela, né? Consegui chegar perto dela e falei: olha, não se preocupa, não olha para baixo, só olha para o próximo passo. Veja, você consegue fazer isso aqui? Eu fiz um movimento para ela, ó. Você está segurando aqui, você consegue tirar uma mão daqui e colocar aqui em cima? Só isso. Ela olhou, viu eu fazendo, ela falou: consigo. Eu falei: então faz. Ela pegou a barrinha de cima. Eu falei: agora a outra, você está segurando a de cima, solta aqui, vai para a barrinha de cima. Agora teu pé, sobe o pé, sobe o outro. E assim a gente foi. E eu fui ajudando ela a focar no caminho presente, passo a passo, no próximo passo, sempre a focar no próximo passo. Ela conseguiu fazer, ela terminou aquela via, né? E ela se lembra disso até hoje, né? Ela mora no Canadá hoje em dia, né? E ela se lembra disso até hoje, sempre que a gente se fala, volta e meia ela lembra, né, desse acontecimento e me agradece ainda, né? Por que que ela me agradece? Porque ela superou a limitação dela, né? Ela enfrentou o medo, ela superou a limitação, e o que que é legal disso? É que tá aí um exemplo prático de que o medo, o melhor remédio é a ação, é você agir, você ir e dar o seu pequeno passo. Então dê os seus passinhos, porque é essa ação, por menor que ela seja, que é o antídoto para o medo, tá? É essa ação que vai te fazer progredir. Paralisação não te leva a lugar nenhum, só te deixa onde você está. A ação, mesmo que sejam pequenos passos, micromovimentos, essa ação vai te colocar num lugar melhor, com novas possibilidades, tá certo? Então, vou terminar aqui a nossa live de hoje, né, esse domingo, aqui uma reflexão, né, sempre trazendo aí um assunto novo para o domingo. É o seguinte, vou terminar com um pequeno passo, tá? Que você pode aplicar hoje. Hoje é domingo, e domingo é um dia excelente para dar esse pequeno passo aqui que eu vou te falar, né? Lembrando que domingo é dia útil, todo dia é dia útil para quem quer se desenvolver, para quem quer evoluir, para quem quer tomar um rumo na vida. Então, o primeiro passo aqui que eu vou sugerir para você dar, e hoje, no domingo, é um bom dia para se fazer, e é um passo que realmente ajuda a você perceber
que a abundância ela existe, que o universo é abundante e que não precisa ter medo de que vai faltar. Esse passo é bem simples. É você observar a natureza. Observe a natureza e veja como ela é abundante. Vou ser mais específico ainda. Observe uma árvore frutífera. Tá? Se você tem alguma árvore frutífera no seu quintal, se você tem a oportunidade, a possibilidade de ir para algum lugar que tem uma árvore frutífera, observe essa árvore. Não só hoje, mas muitas vezes. Observe como ela é grande, como ela dá frutos. Observe a abundância dela. Né? Quando você tem uma árvore frutífera que você observa, você vai ver que ela dá fruto para muita gente. Né? Lá em casa a gente tem várias árvores, né? Então tem pessegueiro, tem cerejeira, tem figueira, né? E é impressionante quando você tem uma árvore que dá fruto, e você pode ver isso com todas as árvores, né? Ela dá fruto para a sua família inteira, alimenta a sua família inteira, alimenta os vizinhos, ainda sobra para os passarinhos, e cai no chão, e sobra para as formigas, e ainda cai no chão para nascer outras árvores, né? Então, observe a natureza, veja como ela é abundante. Como disse a Amanda, no depoimento aí dela, abre uma mão e olha quanta semente tem ali. Cada semente daquela tem o potencial de virar um mamoeiro e de dar muito mais mamão aí para a gente comer, porque assim é a lei da natureza. E a gente não está desconectado, a gente não está separado da natureza. Só precisa recuperar o contato com a natureza. Então, observa. A gente faz parte da natureza, então as leis da natureza servem para a gente também. Se a natureza é abundante, por que você acha que vai faltar? Você é parte da natureza também. Tá certo? Então, um grande abraço, um beijo de abundância aí, meus votos de muita abundância na sua vida. Até a próxima.